E aí eu vou falar um case aqui que aconteceu, que a gente também conversou nos bastidores. As administradoras, quando elas perdem o contrato, elas estão utilizando dos dados, sem respeitar a LGPD, para poder enviar um comunicado para os moradores, para fazer uma assembleia para falar mal do síndico. E a gente lá no próprio projeto do Chá das Síndicas já teve troca de administradora entre as administradoras que estão lá. Uma coisa que a gente sempre planta e que todo mundo segue o mesmo intuito é o seguinte: hoje eu posso estar saindo desse contrato, mas se a transferência de informações da minha administradora para outra administradora foi tranquila e o cliente vê que o meu trabalho realmente foi bom e ela se enganou porque ela trocou por uma outra que não atenda do mesmo jeito que eu atendo, ela não se adaptar, ela vai trocar a partir do momento que eu tenho a postura. E aí esse caso aconteceu e eu queria que você desse a sua opinião profissional sobre essas administradoras que no mercado estão fazendo isso, captando os dados dos condôminos para poder solicitar uma assembleia para falar mal do síndico, né? Ameaçar muitas vezes esse gestor e essa gestora condominial, porque não sabe perder um contrato. O que é isso, gente? Já pensou se virar moda? Pô, isso é, meu Deus, assustador. Então, vamos aos pontos. Minha opinião, é um extremo absurdo. Primeiro que a gente está falando de ações criminosas. Usar dados indevidamente. Infringir a legislação interna do condomínio, que existe uma convenção a ser respeitada. O agir de má fé com aquele síndico que pode ter sido o síndico que a contratou. Então, assim, é uma junção aí de tantas coisas ruins que você menciona, que, assim, além de assustada, eu fico ainda impressionada como que os gestores condominiais, como que os síndicos que sabem, veem isso acontecer, que eles são alguns players desses negócios. Então, eles estão vendo, estão acontecendo às vezes na pele com eles. Como que eles ainda não conseguem enxergar a diferença entre conhecer aquele fornecedor que está ali, colocar ele no lugar, gente, sendo muito objetiva, cada um no seu quadrado. O síndico a administradora que chegou no ponto de invadir um condomínio, de roubar dados e de falar mal do síndico, foi a administradora que, desde o começo da gestão desse síndico, não foi colocada no lugar dela. A administradora não é responsável pelo CNPJ, o síndico sim. A administradora não contrata e demite funcionário, fornecedor, não vai atrás, não decide por orçamento, ela auxilia o síndico. Aí o síndico que começa dando esses poderes para a administradora é o mesmo síndico que é derrubado depois. Quando você não se coloca no seu lugar, eu me coloco no lugar de administradora, o síndico pode falar, faça isso. Se não estiver em conformidade legal, não farei, eu irei orientar, me posicionar. Eu não vou obedecer o síndico cegamente, desrespeitando a ética, a lei, desrespeitando os condôminos que também são meus clientes. Da mesma forma que eu também não vou me omitir. Quando eu ver que o síndico está seguindo um caminho que ele quer ir porque vai, eu não vou me omitir em dizer, esse caminho não é o mais adequado, vou me posicionar, eu estou presente, eu estou ali para fazer com que aquela jornada seja mais tranquila. Então, quando a gente vê isso acontecendo no mercado, é um grande alerta. Não só para as administradoras que estão numa zona de conforto, uma vez que os síndicos não se posicionam, mas para os síndicos que estão vindo agora, com mais conhecimento, com uma legislação mais robusta a favor deles. É saber usar. É usar o poder que o síndico tem poder de decidir dentro do condomínio, nas suas premissas da Convenção e do Código Civil, e ele tem que usar esse poder. Não é se acomodar em deixar a administradora fazer e aí quando der olho. Não. É fazer, administradora, seu papel é esse, é entregar isso desse jeito, é me dar orientação quando eu quero, é me atender. Eu pago por isso. Mas quando você se omite e deixa esse círculo vicioso das omissões, chega nesse ponto onde a administradora passa a ser a pessoa que é a referência, que é obedecida pelos condôminos. O que não deveria ser. O condomínio tem que ter segurança no síndico. A administradora é importante, sim, mas se o síndico não se posiciona e coloca aquela ferramenta de gestão para funcionar, ele não vai ser respeitado. E acontece essa situação de condôminos ouvirem a administradora, ouvirem o síndico ser mal falado, ser difamado ali pela administradora e aceitar. Fica muito estranho, né? Você imagina, o mercado condominial, o síndico ou a síndica, ele não consegue fazer aquela gestão sozinho. Ele precisa de pessoas técnicas. A administradora é um prestador de serviço técnico.
Ele vai ver os tributos que precisam ser pagos, eles vão pegar todos os boletos que precisarem ser pagos e pagar corretamente, conferir as notas fiscais, tudo direitinho, e depois que passar pelos olhos da administradora, passa pelos olhos do síndico e ainda passa pelos olhos do conselho. Então, eu sempre falo isso, Tamires, uma coisa que passa pelo olhar de 3 pessoas, não tem como no final ter erro. Mas se as 3 pessoas, uma delas, deixa de passar o olho, deixa de conferir, no final isso pode dar ruim. E aí que vem dando esse enxame de reclamações sobre as administradoras, no sentido de que depois vai fazer uma auditoria. Aí o condomínio coloca lá na ponta do lápis, esse custo de investimento é muito alto, para no final ter um processo muito longo, com mais custos ainda, para cobrar tudo isso que não foi feito. Então, por que não escolhe corretamente no início? E aí eu quero pegar umas dicas com você, Tamires. Se você não fosse dona de administradora, certo? E você fosse uma síndica, qual é os principais pontos, ou documentais, ou de postura, ou referência do mercado? O que você dá de dica para que os síndicos e síndicas, né, que estão nos assistindo, e os gerentes condominiais também, possam exigir para que essa administradora apresente, para que ela seja contratada além do orçamento? Porque o preço final é muito complicado. Isso é uma discussão que a gente vai ter que ficar décadas e décadas querendo colocar na cabeça das pessoas a diferença entre valor e preço. Mas assim, as documentações, porque eu vejo os editais para síndico cada vez mais robustos, pedindo até seguro de 1 milhão. Então assim, o que você dá de dica para todos os nossos seguidores? A principal dica é buscar conhecimento, tá? Se eu fosse uma síndica em busca de fornecedores, administrador ou qualquer outro fornecedor, primeiro eu preciso entender minimamente o que eu posso fazer como síndica, o que eu devo fazer como síndica. Diante desse conhecimento, conhecer efetivamente o fornecedor não é ver post no Instagram, não é ler folder, nem ir no stand para receber um mimo no evento. Conhecer o fornecedor gostaria de visitar sua unidade, e visitar a unidade. Ver se aquilo que ele ostenta no stand, que ele ostenta nas redes, é real, quando ele trata o próprio colaborador ali naquele ambiente. Você visita um fornecedor X, qualquer que seja, e você vê que aquela pessoa que se posiciona como humana, tranquila, gentil nas redes sociais, não é assim dentro de casa, isso já é um alerta. Se ele não quer te receber, é mais um alerta. Então buscar conhecimento para a pessoa, porque não ocupa espaço, gente. Eu busco conhecimento o tempo todo, sempre estou aprendendo. Eu comentei hoje mais cedo que eu estava fazendo um curso que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, porque conhecimento não ocupa espaço. Eu aprendi isso na faculdade. Aprender é sempre válido, você sempre vai tirar algo positivo do que você aprende. E a partir do conhecimento e de conhecer o fornecedor presencialmente, não vamos fugir. A tecnologia está aí, sim. Ainda que você não contrate um fornecedor que esteja no espaço físico ali próximo de você, ele tem que estar de portas abertas para fazer uma reunião naquele momento, para fazer uma reunião, mostrar a estrutura, apresentar documentos, sim, o CNPJ, que é básico, você falar da relação de documentos. Eu já participei de concorrências e administradoras também têm sido cobradas de N documentos. E aí são os básicos, gente, isso é para qualquer fornecedor. O CNPJ está válido, tem certidões que você tira na internet, que você mesmo gratuitamente tira uma certidão lá negativa do fornecedor, isso para qualquer fornecedor. Se o cara não está pagando os impostos, alerta. Se o cara não tem reclamações na internet, outro alerta. Se ele não tem sede própria, se ele não quer mostrar o que ele é, se ele se esconde, são vários alertas. Então é buscar fornecedores que sejam transparentes, que não tenham medo de conversar, tete a tete, vamos marcar, sejam simples, porque aqueles também que se posicionam de forma muito, muito burocrática, muito robusta, eles não querem se aproximar de você, não querem te atender, eles querem mostrar que eles sabem, que eles são superiores de alguma forma e te colocar num lugar específico que eles definam como cliente essencial. E aí eu volto àquele termo que eu usei antes. Cada um no seu quadrado. Eu sou síndica, eu vou buscar um fornecedor que vai fazer a minha gestão ser tranquila. Então eu tenho que saber quem está ali do meu lado. Então, o básico se eu fosse síndica, conhecer. Mas é conhecer profundamente o fornecedor pessoalmente, presencialmente, tour virtual, enfim, é conhecer. Você só pode dizer que aquilo é bom, experimentar, tomar a decisão de pagar por algo, se você conhece. Ninguém compra uma roupa sem experimentar.
Ainda que você compre na internet, você já viu aquele modelo, você já experimentou. E quando você não experimenta ou você não conhece, muitas das vezes você vê aqueles expectativa e realidade. Isso no mercado condominial é o que tem acontecido bastante. Muitas expectativas geradas por conta de eventos onde estandes eram maravilhosos, os mimos eram incríveis, e a realidade é a ausência de atendimento, a ausência de parceria, é negligência, é abandono. O que hoje, tudo que a gente não quer no mercado que é tão solitário para o síndico, é isso, é o abandono. Então é buscar fornecedores que te acompanhem, que te agreguem, não que te deixem abandonado ou só vendam uma ilusão. Você tem que ir atrás da realidade.